por exemplo, vamos pegar uma estratégia, por exemplo, você quer começar pelos códigos. Como é que eu adiciono esses códigos? Esses códigos, ó, eles vão estar aqui, ó, né, nessa janelinha de código. Então, por exemplo, quais os motivos para interprofissionalização ali, né, na saúde, para focar no meio ambiente. Então, poderia trabalhar em equipe, comunicação. Isso motiva ali dentro, né? Isso é um motivo para que as pessoas busquem essa interprofissionalidade na saúde. Então, eu poderia colocar esses códigos lá naquela. Ó, eu fechei, ela está fechada. Se eu volto lá, ó, vai estar lá. Então, eu posso adicionar esses elementos ali dentro. Ó. Posso colocar ali dentro esses, esses códigos, né? E é bem interessante porque em cima desses códigos eu sempre vou poder. O que que é os insights? Para cada uma dessas abinhas, né? Então, estou agora partindo ali. Para cada uma daquelas abinhas, eu vou poder é, dar os meus entendimentos, as minhas compreensões ali já em cima da hora. Por quê? Porque é legal para você não deixar passar, você já ter o que que você está, né, o que que está vindo ali, qual que é a sua compreensão daqueles códigos. Então, você consegue colocar data, tal, poderia colocar uma data ali, ó, inserir uma tabela, né, mudar, ó, colocar cor, realçar. Vamos, por exemplo, assim, ó, observa-se, observa-se que o trabalho é só um exemplo, né, para você entender equipe, é, é ator que motiva busca da interprofissionalização na saúde para fins de transformação. Eu só para dar ambiental, assim, eu sempre, quando eu sinto muita, eu gosto muito dessa história, né, de dar exemplos práticos, que eu gosto muito quando eu estou assistindo alguma coisa, né, estou participando, né, e ter algo assim de exemplo prático, mas, por exemplo, você pode colocar coisas aqui do tipo, inserir uma data, né, dizer quem foi que fez, colocar aqui meu nome e tal. Então, você tem várias opções aqui, mudar, colocar em negrito, né? Então, ó, você tem opções aqui de trabalhar. Opa, colocar aqui um, ó, tá vendo? Coloca em negrito, sempre vai poder copiar isso aqui. Tem o undo aqui para você desfazer, que é fazer alguma coisa que você fez, formatar. Então, você tem várias opções aqui dentro. Isso acontece também, por exemplo, se você for, né, você está na parte de codificação, olhar segmentos. Então, o que você está? Você já coletou os dados, você passou, né? Se você for pensar nos passos lá, é claro que aqui eu já passei daquelas várias fases lá de coleta, porque eu já defini aqui essas etapas, já defini qual foi a coleta, como é que vai ser minha análise de dados, o que que tem, qual que é a estratégia de validade e tudo mais. Eu tenho aqui essas questões, né? Postas aqui, minhas perguntas e tudo mais. Então, nessa parte aqui, eu já estou dentro do software. Então, já ali. Para quem não viu, por exemplo, eu falei dos códigos, né? Mas o que que é os segmentos codificados? Pessoal que não começou agora. Vou fechar, vou parar por aqui, vou deixar aqui só os códigos, para você ver que aqui, ó, aqui eu já tinha criado esses códigos, né? Então, os códigos já estavam criados. Então, eu criei o código e coloquei ali dentro. Mas eu já importei, por exemplo, os documentos, né? Ó, meus documentos estão ali, minhas entrevistas estão ali, ó, né? Estão aqui dentro as entrevistas. Então, eu tenho entrevistas aqui dentro. Eu parei por aqui para você entender que, claro, antes de chegar naquele ponto ali da planilha, eu tive toda uma parte de coleta de dados, de importar, né, de trazer para dentro do Max QDA esses dados importados. Por exemplo, se a gente está numa perspectiva para chegar lá, talvez, o que que eu precisaria? Precisaria olhar um pouco para métodos mistos, né? Sabinha aqui, que tipo, né, de possibilidades que eu tenho aqui dentro. Umas coisas assim interessantes, assim, o pessoal tem muita dúvida about o que que é os conjuntos, né? Então, por exemplo, eu tenho variáveis aqui dentro, ó, eu criei variáveis, eu tenho variáveis novas aqui dentro, tem variáveis que eu crio, por exemplo, do curso, da cidade, do estado. Então, eu tenho na abinha de variáveis ali, sem ser de método eu tenho essas variáveis. E essas em verdinhas são as variáveis que são códigos que foram transformados, né? Então, por exemplo, eu posso transformar um código desse aqui com essa quantidade de segmentos codificados. Esse 7 na frente é o segmento. Então, o segmento codificado é isso aqui, ó, esses colchetes, isso que eu seleciono dentro da
entrevista. Isso é um segmento codificado. Na perspectiva qualitativa, eu posso jogar lá para dentro da minha planilha o que é mais importante, o que eu acho que é importante dentro, por exemplo, trabalho flexível, eu posso jogar lá e copiar esses segmentos. E aqui dentro de variáveis, ó, estou misturando tudo para quem é um curso avançado, né? Então, para quem assim, para quem já tem mais experiência, sabe do que eu entende melhor. Mas, por exemplo, aqui dentro de variáveis, eu transformei aquela trabalho flexível em um valor, né? Uma variável inteira, uma variável não categórica. Importante também esse conceito entre categórico e não categórico, vocês vão ver que também é muito importante entender para que a gente chegar aqui nesse ponto aqui né, em que a gente vai avançar nos métodos mistos, tá? Então, por exemplo, dentro das variáveis eu tinha lá aquela lista, mas se eu quero ver os dados que estão ali dentro, eu tenho o editor de variáveis. Então, eu consigo ver o que está lá dentro, o que está formatado. Aí eu quero ver só ativar aqui, por exemplo, ativar as entrevistas de São Paulo, ó, ativar as entrevistas do Ceará ali. Eu consigo ver lá dentro filtrar, ó, para ver só aquelas ali. Então, eu vejo as variáveis para aquelas entrevistas ali. Então, coisas que não faz sentido, bem com zero, né? Eu posso tirar, inclusive, aqui assim, não colocar todas, né? Então, colocar todos os pontos ali, né? As anotações. Mas, por exemplo, ó, ali no cantinho, se você for ver, ó, tem lá o curso, cidade, tá vendo? Aqui tem o estado, ó, o estado que lá é. Quantos segmentos foram codificados, né, ali dentro? Então tem algumas questões que eu trago. Essas outras que estão zeradas, por exemplo, pode ter vindo de um outro questionário que não faz, não tem relação com essas entrevistas. Então eu tenho essa parte toda, né, de variável. Claro que dentro eu consigo gerar algumas estatísticas já também, por exemplo, para essas variáveis, eu poderia pegar algumas estatísticas ali para aquelas entrevistas e eu tenho a tal da estatística, que é a estatística já automaticamente já me sai a estatística ali. Vamos ver o que que vai vir com isso tudo aqui. Vamos trazer toda cidade, talvez. Não, vamos trazer só estado, cidade, tem a cidade também. Ó, eu gero várias estatísticas de uma vez. Então, essas estatísticas aqui, ó, tá vendo? Ó, curso, enfermagem, medicina, como que aquelas entrevistas estão. Isso aqui já é uma estatística quant, né? Você tem uma estatística descritiva aqui, ó, tá vendo? Ó, enfermagem, tá vendo? Então eu tenho todo esse aparato, mas eu vou passo a passo lá para você entender. Então, por exemplo, lá dentro daquela perspectiva, seguindo aquela planilha, só para você entender, para você não ficar perdido, né? Assim, seguindo aquela planilha, eu tenho os códigos, que são isso, né? As categorias qualis, por exemplo, eu poderia seguir aqui e falar assim, agora eu vou para o segmento. Quais são os segmentos, né, que são importantes aqui dentro? Esse segmento eu posso puxar e arrastar, deixar do lado, assim, fazer uma espécie de. Vamos olhar o que, que tem lá e trazer, né? Aqui, ó. Posso olhar aqui assim, ó. Ver aqui assim. Opa, botar do ladinho aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui do ladinho. Pegar aqui do lado assim, olhar. Tô vendo aqui o meu qualiquant. Posso deixar até assim, ó, mas assim, fazer assim. Vou puxar isso aqui e vou jogar aqui dentro, ó. Pá, trabalho flexível. Então, eu joguei ele dentro, aquele ali. Vou para baixo. Isso também é importante. Comunicação, resposta. Vou jogar aqui dentro. Tá vendo, ó? Posso ir jogando ali, ou naquela de baixo, lá posso olhar. Só posso até fazer assim, ó. Deixar do lado assim, deixar essa mais aberta, vamos ver essa daqui, ó. Pego na entrevista, olho para o lado assim e desvinculei aquela tela para me jogar aqui dentro do meus segmentos, né? Então eu consigo desvincular aquilo lá e ver o que eu acho importante. Trabalho em equipe, pá, jogo aqui dentro, tá vendo? Comunicação, vou jogar aqui dentro. Posso ir fazendo assim, né? Ou voltar, né? Voltar com ela, fechar aqui e tal. Posso voltar para minha planilha, ver o que que eu já joguei aqui dentro. Né? Posso fechar ela. Se eu fechar, de novo, ó, não tem salvar, ela vai ficar. Né? Se eu volto com aquela questão do projeto de 47, o tempo voa. Ó, eu mudei aqui de novo, ó, trouxe para cá. Tenho essa Swift também, para quem nunca trabalhou com Max QDA, né? Ó, onde eu posso ver de uma forma diferente, onde eu vejo aquilo que está dentro das minhas entrevistas e o que foi codificado aqui do lado, né? Se eu tenho algo importante aqui que eu estou olhando aqui, tô ali tem os vários aqui, né? Então, ó, são interativas as quatro janelas, né? Ó, clico no Matheus, ó, aparece onde o Matheus falou. Agora eu estou no Ricardo, ó, cliquei, vai aparecer o que o Ricardo falou para trabalho em equipe, vai selecionar o trabalho em equipe, a seleção e vai selecionar dentro do texto. Agora mudou para Ricardo aqui, não é mais Matheus, né? É interativo aqui, ó, com esse link, tá vendo? Ó, interativo. Você vai onde você acha, ó.
E aqui, né, ó, assim, ó, pá, pô, bati com o botão direito, ó, posso enviar para aquela planilha, tá vendo, ó? Posso enviar esse segmento para aquela planilha de métodos mistos, ó. Foi para lá, né? Então eu enviei aquele segmento para lá, né? Posso enviar para uma, na verdade aqui eu enviei para uma nova, né? Então eu posso excluir, não é isso que eu quero. Ou excluir aquela planilha, deixa eu ver se eu excluí aquela planilha. Não, aqui, ó, interprofissionalidade, está aqui. Então, eu posso, lá dentro, eu fecho, ó. Quando eu vou enviar, eu não envio para uma nova, né? Vou enviar para essa, que é essa última opção, que eu já criei ela, e não para uma nova planilha que nem eu escolhi aqui. Mas você viu que é muito fácil, eu posso deletar a planilha se eu errei. Agora aqui, pronto, fez um barulhinho, foi lá para aquela planilha. Se eu volto lá nela, vai estar aqui, ó, aquele segmento, né? E eu estou numa perspectiva de qualitativo mesmo, né? Então, estou no perfil de método mesmo. E aqui eu vou poder falar sobre esses, né? Uma visão, né? Visão qualita, qualitativa dos segmentos codificados. E vou falando. E aí vem nas visuais, ferramentas visuais. Outra, mesma coisa, posso fechar, aqui, ó, fecho. Aí eu vou nas ferramentas visuais, eu estou numa perspectiva quali. Eu não entrei nessa perspectiva de métodos mistos, de variáveis, né? Eu estou nessa perspectiva aqui, ó, né? De análise, né? Qualitativa. Então eu tenho essa. Eu posso comparar aquilo ali, posso jogar lá para dentro coisas que têm sentido. Por exemplo, um visualizador de matriz, olhar como é que foi codificado, né, os meus documentos em função dos meus três códigos, né, as minhas três categorias principais que eu estou analisando. Então, eu vou olhar aquilo ali, ó, vou dizer, ó, ok. Então, ó, eu vi que a categoria eu posso ver de forma visual, assim, né, vou ver o que cada entrevista falou sobre cada um dos códigos, né, independente da minha ali do meu. Eu não pedi para pegar só os ativados. Você vê que os ativados, se eu pedisse para pegar os ativados estariam em azulzinho, 5 minutos. Vamos jogar para lá. Vou ser um pouquinho mais rápido. Ó, joguei para lá. Só para vocês entenderem que eu tenho aqui as ferramentas visuais. Posso fazer várias aqui, né? Tem várias. A nuvem é a mais, né, a mais simples, né? A nuvem, o pessoal gosta de nuvem, por exemplo. Se eu coloco a nuvem, ó. A nuvem, eu peguei todas as entrevistas, joguei na nuvem. Vou pedir para ela fazer a frequência. Puf, ela vai fazer a frequência. Tá, trabalhar, apareceu muito aqui. Isso aqui eu posso enviar lá para aquela planilha, ó. Foi para lá. Muito rápido, tá vendo? Enviei a nuvem. Ah, e também, sei lá, retrato do documento. Tem várias. Essas aqui a gente tem um webinar só para isso, mas só para você entender como é que funciona. Então, se eu volto lá naquela planilha, ó, agora, olha só que legal, ó. Tem os códigos, tem os segmentos. Falei aqui sobre os segmentos. Agora eu tenho as ferramentas visuais. Posso falar sobre cada uma delas, né? Ó, o visualizador de matriz, né? Comparação, ou seja, a comparação entre os entrevistados. Aí vai embora, né? Eu não vou ficar, eu não posso mais perder tempo na pesquisa quali, mostra, tal. Por exemplo, que trabalham em equipe, que o informante-chave, eu não consigo ver um informante-chave. Ricardo, tá? Informante-chave, sei lá. Ou seja, já falou muito sobre as categorias, ou sei lá, ou sobre trabalho flexível. Algo assim. Só para você ter um exemplo ali de que aqui se fica flexível, né? Apesar que, parafraseando, fica flexível. Aqui você consegue ver, por exemplo, ó, que trabalhar, você consegue ver essas nuvens, né? A nuvem de palavra ali, em cima foi gerada ali em cima dos documentos. Então, você pode falar sobre a frequência, falar sobre a frequência das palavras, né? Então, você vai poder também trabalhar essa frequência de forma ali dentro. E aí, né, nessa linha, claro, os mapas conceituais também aqui no final, ó, aí depois, vou seguir aquilo lá. Vou primeiro, agora vou para mapas conceituais, vou ver as anotações, né, para depois eu partir para uma ideia de quant,
né, estatística e tudo mais. Então, por exemplo, mapa conceitual, posso adicionar mapas conceituais aqui. Se eu tiver um mapa criado, eu coloco, mas se eu não tiver, eu posso ir lá, ó, no mapa, fechar. Tá, vou olhar a perspectiva de mapas. Eu posso olhar o mapa aqui, posso ver como que está sendo codificado ali os motivos para o voluntariado, usar este mapa, a frequência dos códigos ali. Vamos pegar só os mais frequentes ali, vamos pegar cinco, por exemplo. Exibir segmentos codificados máximo 5, vamos pegar máximo 3. Aqui, só para você entender como é que está sendo feito isso aqui, ó. Vendo? Ó, usar este modelo, ó. E aí eu pego, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos jogar aqui para baixo para ficar bonitinho, vou jogar em motivações, ó. Aí vem, trabalho esse mapa aqui dentro. Isso aqui foram os principais aqui que eu coloquei e tal. Vou ver o que que foi falado aqui, o que que o Ricardo, eu vou importar, ó. Ver o que ele falou aqui dentro. Aí vou ver o que que o Matheus falou. Aí vou ver o que esse falou. Não, falou assim, não, esse que o Matheus aqui não ficou muito legal, não quero esse, posso remover. Tá vendo, ó, falas. Posso inserir falas aqui dentro. Coisas simples assim, que às vezes, não quero tudo, quero só ver aqui, não preciso ver tudo, só ver algumas coisas, ó. Coisas simples que você pode ir colocando, né, sobre a comunicação, sobre como que ficou isso aqui, tirar a interprofissional, a comunicação, e tal, aqui, ó, ficar assim mais interessante. Tiro outros, só aquilo que eu acho mais importante, né? Vou ver do mapa, olha só. Bem rápido, né? Bem rápido. Então, esse tipo de contorno, ó, não exibir, aumentar um pouquinho, colocar algo assim. Deixo assim, ó. E isso aqui também eu posso jogar, olha só. Eu vou inserindo naquela planilha minha, ó. Pô, inseri lá, né? Poderia haver uma outra questão aqui, um negócio, um modelo mais de documento também, entender dois documentos, né? Ver como que os documentos eh, se encaixam ali dentro, né? Ali, ó, trazer, por exemplo, vamos ver se a gente pega vou pegar esse aqui, ó, dois casos, ó, vamos pegar dois documentos aqui que foram bem codificados. É, não vai ter muita coisa porque não está muito codificado, mas, por exemplo, poderia pegar o que o Matheus falou e o Ricardo, vamos ver se tem alguma coisa em comum. Ó. O que que eles falaram em comum? Só trabalho flexível, tá vendo? Mas o Ricardo falou muito mais sobre outras questões. Ó, o Ricardo falou sobre motivos para interpretar o trabalho em equipe. Já o Davi não falou muito, tá? O Davi só falou sobre trabalho flexível, tá vendo? Esse tipo de comparação, tirar, posso jogar. Isso tudo muito rápido, eu vou jogando lá para aquela planilha. Eita, falta 20 minutos. A gente vai ter um tempinho, né? Jogo para lá, tá? Posso bater uma foto, claro, mas eu estou jogando na planilha para vocês verem que isso tudo vai ficando dentro daquela planilha. Ó, vai ficando dentro da planilha, ó. Então, ó, agora eu estou lá nos mapas conceituais e eu vou falando sobre os mapas, né? Falar sobre os mapas. Tem várias outras ferramentas visuais também, né? Dessas aqui, ó, que eu posso colocar ali dentro. Não só essas ferramentas mais avançadas, né? Então, aqui, ó, aquilo ali sobre alguns documentos. Por exemplo, eu posso usar lá o mapa de documentos para ter vários documentos relacionados, sobre alguns documentos mais codificados, poderem falar alguma coisa do tipo. Tá vendo? Vou colocando insights. E aí tem aquela história lá, né? Eu posso vir aqui já fazer uma integração do Quali, né, usar uma estratégia, ou eu vou, né, como é que eu vou fazer? Eu estou usando aquela de comparação, vou fazer os dois ao mesmo tempo? Posso vir pegar, vou pegar o Quant ao mesmo tempo também, vou analisar o Quant, né, vou pegar estatísticas aqui dentro.